Olá, eu sou a Ana Celina, sócia da Acesso Comunicação, Código Digital e Develop Live. O que motivou você a abrir uma agência de comunicação? Parece frase feita, mas na realidade tudo que somos hoje é fruto de muita gente, de muitas experiências. É muito importante tu estar preparada quando a oportunidade aparecer. E acho que se tem algum mérito em mim é esse, de buscar estar sempre preparada para as oportunidades que aparecem ou para cavar oportunidades. E com a gente foi assim, né? Eu vim para o Ceará há mais de 30 anos fazer uma pesquisa na Universidade Federal. Eu tenho muita experiência em pesquisa, sempre trabalhei para o BID, para o BIRD, né, organismos internacionais que eram muito fortes no investimento em pesquisas. E aí fiz esse trabalho na universidade, depois resolvi ficar um tempo no Ceará, fiquei fazendo assessoria parlamentar para alguns parlamentares aqui do estado. Depois fui chefe de gabinete da Secretaria da Cultura, na gestão do Paulo Linhares, onde a gente realmente se desenvolveu uma política de cultura bem consistente para o Estado, foi uma experiência muito bacana. E com isso eu comecei, pela mão do Paulo, a entrar na avaliação de algumas campanhas, né, do governo, e com isso comecei a ter a primeira ideia do que era o universo de agência de publicidade, porque eu não tinha a menor noção, né? Eu venho 100% da área humana, eu venho do serviço social, da sociologia, pós-graduação em sociologia urbana, mestrado em sociologia. Então, assim, mas aí quando eu entrei no universo da comunicação, que eu me encantei pela efervescência, pela energia desse segmento, eu acho que eu consegui fazer uma migração muito rápida de todo o conhecimento que eu tinha de comportamento para comportamento de consumo, para comportamento de mercado, para olhar o mercado, né, com olhos de influenciar comportamento de consumo. E aí eu acho que foi um match muito bacana que aconteceu de trabalhar a criação em comunicação, a criação publicitária, a partir de uma estratégia de comportamento de mercado e a partir de um entendimento de comportamento de consumo. Então foi assim que a gente começou. A minha primeira experiência em agência foi na Síntese de Comunicação do Dudu, onde eu fui para lá para ser gerente. Eu dizia: Dudu, tu é um louco, porque eu nunca botei um pé numa agência, como é que eu vou gerenciar a agência? Ele disse: não, mas tu tem um jeito de tocar as coisas que eu acho que... E foi. Só que a Síntese tinha um olhar e uma atuação muito focada em contas públicas, e eu já descobri uma veia muito varejo, uma veia muito comercial, eu gosto de fazer alguma coisa que eu mensure o resultado no outro dia, entendeu? E aí um cliente específico da agência começou a me convencer de que a gente tinha que montar uma outra estrutura, né, focada em mercado privado, focada em varejo. E aí, nesse tempo, eu conheci o Marcos Braga, que foi meu primeiro sócio, e a gente, então, saiu da Síntese, onde ele era sócio, e montou a Acesso. Né? E aí, a gente começou Acesso, hoje, com 20 anos, né? A agência já tem 20 anos, e com um foco prioritário sempre em mercado privado, Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul que tinha, e acho que hoje não passa muito disso, em torno de 30 mil habitantes. Eu costumo dizer que eu tenho uma história que eu adoro, porque eu sou contrabando. Essa cidade era muito pequenininha e ela não tinha muita estrutura, e ela é fronteira com o Uruguai. Então, no outro lado, no Uruguai, tinha uma estrutura de saúde um pouco melhor. Então, eu, na verdade, nasci no Uruguai e vim me registrar no Brasil. E eu adoro fazer essa brincadeira e dizer que eu sou um contrabando. E aí, eu fiz o que eu pude nessa cidade, do ponto de vista de agitação, todos os movimentos possíveis, movimento de igreja, movimento de Rotary, movimento de não sei o quê, liderança de colégio. Aí chegou uma hora que terminou o segundo grau, não tinha mais o que fazer lá. Tinha duas opções: ou eu casava
ia ser mulher de fazendeiro, ou eu caía fora e ia cuidar da minha vida, entendeu? E aí eu acho que nessa hora, com 16 anos, eu resolvi ir embora. Aquela coisa de família de interior, pai fazendeiro, né? E foi muito difícil, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa além do seu tempo e me deu muito apoio, mas para o meu pai foi muito difícil. Ele, inclusive, achava uma vergonha a filha querer trabalhar, porque eu logo vim embora para Porto Alegre, o meu estágio. E passei no vestibular com os 16 anos, com 20 eu estava formada e realmente queria buscar. Foi no auge das ONGs, então eu me inscrevi em tudo quanto era ONG, eu era contratada para coordenar projeto num canto, no outro, viajei para muitos lugares. Então, assim, buscar o novo sempre foi de mim, né? Eu nunca tive uma formação em administração. Eu vivo dizendo aqui o pessoal da Acesso ouve muito isso de mim, que muito provavelmente eu vou morrer errando em gestão, porque eu nunca tive formação em gestão. Minha formação é toda humanista, mas isso talvez me ajude a ter a humildade do não sei, do vou aprender, do vou buscar, vamos junto aqui resolver, que nem eu digo aqui, a gente resolve nossas mazelas internamente e vê onde tem problema e nós vamos buscar quem saiba. Graças a Deus hoje tu compra expertises, tu busca parceiros que entendam daquilo que tu não entende, né? Foi essa saída que a gente vislumbrou para poder entrar com consistência no mercado de digital. Vai lá e compra uma agência de digital, traz um parceiro, traz um sócio, alguém que realmente tenha uma formação, que seja nativo digital. E não eu, com meus 50, achar que eu vou entender profundamente do digital. É impossível. Tu vai entender genericamente porque tu se atualiza, mas tu não vai entender com profundidade técnica daquela área. A mesma questão live marketing. Eu sempre entendi de que o envolver as pessoas com a marca era fundamental para tu garantir consumo e longevidade de relação com o teu consumidor. Então, a Acesso, durante muitos anos, tinha um departamento de eventos. E isso cresceu tanto, chegou uma hora que eu entendi que isso tinha uma expertise muito maior, precisava de técnica, precisava um olhar de produção muito aprimorado para entregar a venda, para realmente a experiência ser positiva. E aí a gente estruturou uma empresa de live marketing com um sócio que entende disso, que respira isso, que se atualiza disso todo dia, com um foco específico naquela área. Então, assim, eu costumo dizer que o que eu realmente tenho é visão. É olho para mercado. Eu tenho olho para mercado. Eu amanheço e anoiteço olhando o mercado. Eu tiro férias e o meu marido e meus filhos já sabem. Eu viajo, mas eu viajo olhando para o mercado, né? Então, se perguntar qual é o meu programa predileto de qualquer lugar, é ir para supermercado. Eu amo, entendeu? E é um prazer. Eu realmente sou apaixonada por isso. Com 20 anos no mercado, a Acesso já chegou a ter 70 pessoas no time. Quais os desafios em uma gestão e ter que liderar uma equipe tão grande? Como eu já disse, eu não tenho formação em gestão. Então, assim, isso me impõe tentar acertar muito e não ter medo de errar. Eu não tenho medo de chegar para a equipe e dizer, errei em conduzir assim, ou tomei tal decisão errada, vamos rever aqui como é que a gente faz, porque realmente eu não tenho expertise para isso, né? Eu realmente tenho várias formações paralelas, mas tudo muito incipiente. Então eu não tenho no meu DNA, divido com muita facilidade os meus projetos, os meus objetivos. Então, assim, eu acho que com isso eu consigo agregar pessoas que me ajudam a tocar essa coisa que já teve 70, hoje tem 40, 50 e já foi 100% presencial, hoje é 100% home office, sem traumas nenhum, né? A gente realmente teve uma passagem, a gente já vislumbrava essa tendência do home office, aqui dentro da agência. Há 3 anos a gente discute, eu comecei a discutir muito com meus sócios essa coisa de vamos diminuir a estrutura, vamos ter pessoas trabalhando em casa. Hoje a gente tem colaboradores da Acesso que moram em Santa Catarina, que moram em São Luís, que moram em São Paulo.
e trabalham com a gente tranquilamente, sem problema nenhum, porque a gente se estruturou com muito tempo. Quando a pandemia chegou, a gente já tinha feito um investimento muito alto em tecnologia, em segurança de rede, para que todo mundo acessasse o nosso servidor das suas casas. A gente distribuiu máquina para as pessoas levarem para casa, quem não tinha. Então, assim, essa coisa de enxergar o mercado nos antecipa muita coisa. Eu não vou ter arrogância de dizer que a gente acerta sempre, de que nunca a gente vai ser surpreendido, né, com algum fato, né? Mas foi muito tranquilo para a gente. Antes de se pensar em pandemia, no mês de novembro e dezembro, nós trabalhamos 100% em casa, a agência fechou, porque a gente estava fazendo uma reforma. A gente fez toda a infra para fazer a reforma e depois da reforma a gente ia ver como é que a gente ia operar já híbrido, um pouco em casa, um pouco aqui, e começamos a colocar pessoas para trabalhar no acesso em rede, morando em qualquer lugar. Eu preciso da expertise, eu preciso de uma identificação do ponto de vista de valores e de olhar para o cliente, né, com a rigidez e a profundidade que a gente exige, e independente da pessoa aonde estiver. Então, está sendo tranquilo para a gente, né? A gente, é claro que sente muita falta do encontro, tem hora que o brainstorm, a discussão com olho a olho é muito mais efetiva, né? O Rodney, que é meu sócio da criação, ele é o que mais reclama dessa ausência da troca presencial, porque é outra energia para criar, é outra energia para discutir, mas no geral nossa experiência é muito positiva. Eu particularmente adoro, né? Tem muita gente aqui, a gente tem muita gente que é nova, tem gente que teve filho, tem gente que... E aí isso é um ganho, né? Tem muita gente com filho pequeno que acha legal ficar em casa, porque pode acompanhar, pode cuidar. Eu acho que isso é um grande ganho da pandemia, né? Eu não vi meus filhos crescer, meus filhos foram criados no colégio, né? E hoje tem muita gente que está podendo acompanhar seus filhos em casa, então eu sempre tento achar que tem uma coisa boa, né? Tudo tem um lado bom. Acho que tem pessoas, sim, que têm uma dificuldade, por conta da infraestrutura doméstica, por conta também de ter que... os filhos nem sempre entendem que a pessoa está ali com a câmera aberta participando de uma reunião, e a gente tem que ter muita solidariedade com essas dificuldades, né, internas, e se adaptar mesmo. Isso que a gente tem até hoje como gambiarra, mas, por exemplo, eu sei que todos os meus colaboradores estão gastando mais de energia, tiveram que botar uma internet melhor, entendeu? A gente não tinha um plano de contingência para bancar isso para todo mundo, e aí a gente fez algumas gambiarras, tipo, continua pagando vale alimentação para todo mundo, primeiro porque continuam comendo, obviamente, mas segundo, porque é uma forma de tu contribuir para pagar um pouquinho mais da luz. Então, assim, eu acho que nessa relação do home office, na relação trabalhista, ainda tem uma série de coisas para tu administrar, entendeu? A Acesso já recebeu diversas premiações durante sua trajetória no mercado. A última foi no Prêmio Brasil Design Award, onde a Acesso foi a única agência cearense a ganhar prata pelo 2º ano consecutivo. O que significa para você todo esse reconhecimento? Bom, vou ser verdadeira em relação a prêmios. Todo mundo na agência sabe que eu tenho sempre conflito em relação a prêmios. Eu acho que o prêmio é muito bacana enquanto tu tem um trabalho reconhecido. Eu sinto que a equipe fica muito estimulada, fica muito satisfeita. Alguns clientes sim, outros não. Porque historicamente o prêmio, ele premiava o talento criativo, e isso é bacana, mas isso para mim é 50%. Porque esse talento criativo, ele tem que estar a serviço do resultado de quem está financiando aquela criação, né? Então, assim, é legal para a agência ter o talento criativo reconhecido, mas é fundamental que também tenha tido um resultado satisfatório para o negócio do cliente, que foi quem bancou, né, a execução, ou foi quem bancou a oportunidade de vir à tona o talento criativo. Então, assim,
muitas vezes a gente tem discussões aqui na gente porque as pessoas entendem que eu sou contra prêmio. Por isso que eu não sou contra prêmio. Eu acho que historicamente se premiou o talento criativo pelo talento criativo. Se historicamente a gente tivesse premiado o talento criativo, mas tivesse endossado aquilo com o resultado que ele trouxe para o negócio de quem bancou a execução, aí seria show. Aí realmente eu acho que ia credenciar as agências enquanto criação a serviço do negócio do cliente. Então, assim, curto prêmio, curto, com essas restrições. Vamos falar de prêmio que mais me deixou feliz, né? Eu vivia dizendo que o meu sonho era ganhar um prêmio de planejamento, porque é aquilo que tem maior valor para mim, pela minha formação. Embora de nada adianta o planejamento se eu não tiver uma execução criativa para transformar em realidade aquele planejamento. E se eu não tiver um cliente para bancar esse processo todo. E um ano apenas, a Verdes Mares colocou a categoria planejamento na premiação anual que eles fazem. E nesse ano nós ganhamos o ouro. Então, eu sou muito feliz, eu me arrepio quando falo, porque aí eu também penso de que o que eu sinto ao receber um ouro por planejamento é o que o criativo sente ao receber um ouro pela sua campanha, entendeu? E talvez a visão que eu tenha meio pé atrás com o prêmio tenha sido por conta de como a publicidade estruturou suas premiações, sem considerar o resultado do cliente. Se desde o nascedouro a gente considerasse a premiação ao talento criativo junto com o resultado do cliente, provavelmente a gente teria agregado muito mais valor ao nosso negócio. Muito mais valor ao nosso negócio. Entendeu? Então, assim, essa é a visão que eu tenho de prêmios. E eu me orgulho muito de todos os prêmios que nós recebemos. Nós somos muito premiados. Mas é importante que se diga que a gente relativiza a importância desses prêmios quando a gente não sabe que eles significaram muito para o negócio do cliente, né? Então, assim, com o Unimed nós ganhamos a grande maioria dos prêmios dos últimos anos, mas é muito claro, o mercado todo vê o quanto a Unimed cresceu do ponto de vista de marca, do ponto de vista de reconhecimento de marca, do ponto de vista de agregar valor à sua marca, do ponto de vista de solidez comercial. E aí tudo isso é uma conquista coletiva, né? O marketing da Unimed, o presidente da Unimed, a área comercial, o diretor comercial da Unimed participou da discussão daquela campanha. Nós discutimos números, nós discutimos os objetivos comerciais para fazer aquela campanha. Aí é um grande tesão ganhar um prêmio. Então, assim, quis fazer esse parêntese porque eu tenho a pecha de quem é contra prêmio. Eu gosto de prêmio nessa circunstância, entendeu? E aí, nesse caso, eu acho que a criação da agência, ela realmente já mostrou o quanto ela é boa em criar para obter resultados para o cliente. Porque os nossos prêmios, eles sempre traduzem esse resultado. Durante sua trajetória profissional, está à presidência do Sindicato das Agências de Propaganda do Ceará. Conta pra gente como foi essa experiência. Eu já fui presidente do Sindicato das Agências do Ceará, eu já estou, eu acho que na terceira gestão, participando da Federação Nacional das Agências, eu participo da ABAP, que é a Associação Brasileira das Agências, a gente contribui para o SEMP, em algum momento eu já fiz parte de um conselho do SEMP. E aí, mais uma vez, essa importância que a gente dá às entidades é coerente com aquilo que eu já coloquei aqui, do quanto eu acredito no coletivo enquanto melhor forma de buscar resultados, né? Eu acho que à medida que a gente se dispõe a tirar um tempo e participar de uma federação nacional, eu tô lá representando um mercado. Eu tô lá representando o mercado de comunicação do Ceará.
eu tô lá vendo experiências de outros lugares, trazendo experiências para lá, eu tô lá vendendo o nosso mercado para outras agências, para outros sindicatos, para outros mercados. Então, assim, eu acho fundamental. Eu acho que eu aprendo nessa coletividade, mas eu também cumpro e tenho como meta, ao participar dessas entidades todas, vender o nosso mercado. É muito importante. Eu acho que a virada que nós tivemos do olhar sobre o mercado do Ceará, do olhar sobre o mercado do Nordeste foi muito grande. Historicamente, o Sudeste foi o grande celeiro das agências e a gente fez um trabalho muito consistente, né, no Nordeste. Nós temos agências muito consistentes na Bahia, em Pernambuco, no Ceará e, né, outros estados. E hoje a gente já vê, diante da saturação do mercado do Sudeste, várias agências vindo se vender aqui, vindo prospectar clientes aqui e estão conseguindo até levar alguns com, né, a ilusão de que uma agência do Sudeste consegue ter uma visão melhor do mercado nacional. Quando são agências locais que construíram grandes marcas que nasceram daqui e hoje são grandes marcas no mercado nacional. Né? A gente participou aqui da construção de várias, né? de Esmaltec, Quando a gente começou a trabalhar para a Esmaltec era uma marca de segunda linha que ninguém conhecia. A gente conseguiu levar a Esmaltec para a mídia nacional, levar essa marca para o cenário nacional. Então, assim, eu acho que tem... E estou falando de um trabalho nosso, mas tem trabalho de várias outras agências. Tem um trabalho que a Advance fez para a Pague Menos, né? Eu acho que tem várias agências que não me ocorre agora, assim, de pronto, mas que se fez um trabalho muito bacana na construção de marcas nacionais. Então, eu adoro esse tema. Eu sou... Todo mundo conhece a minha bandeira do regionalismo. Eu sou gaúcha, mas o Ceará... eu tenho um caso de amor com o Ceará há mais de 30 anos. Eu acho que esse estado me deu tudo que eu tenho, sobre todos os aspectos, né? Com exceção de toda a carga valorativa que vem da minha família, que vem dos amigos que eu convivi na infância. Tudo que eu tenho demais eu conquistei nesse estado. Foi esse estado que me proporcionou. Então, eu realmente defendo muito as agências do Ceará, eu defendo muito o profissionalismo de grande parte delas e acho que nós temos pessoas éticas, comprometidas. Nós nunca vimos um escândalo partindo de nenhuma agência desse estado. Nós temos agências que batalham mesmo e conseguem milagre com verbas que não são as verbas do Sudeste. Então, enquanto eu conseguir um tempinho, eu vou estar nas entidades defendendo a importância das entidades. Para mim, o primeiro pressuposto básico é o mercado está aberto para todos, né? Então, assim, se chegou uma agência de fora e conseguiu se vender e conversar e conquistar aquele cliente, ela tem seu mérito, sim. Algo de valor ela conseguiu que o cliente percebesse que outras agências daqui não conseguiram perceber, né? Acho que existe uma certa miopia, sim, do investidor ao entender que uma agência de fora tem um conhecimento de mercado maior do que uma agência daqui, né? Acho que uma agência daqui talvez consiga entender e trabalhar muito melhor o DNA de uma marca que conhece conhece toda a sua história do que uma marca de fora. E acho que a responsabilidade, o engajamento é outro quando tu tá do lado, né? Mas, por outro lado, eu acho sim que faltou alguma consistência na conquista. Por que uma outra agência conquistou e não fui eu? Porque eu não fui atrás, porque eu não dei as caras, porque eu não fui clara tu tá entendendo? Na prospecção. Então, assim, eu não acho que quem vem de fora é vilão. Eu acho, sim, que a gente tem um papel de
brigar mais pelo nosso mercado, ser melhor e fazer um trabalho de conquista desse empresário, desse investidor. Né? Tem essa certa acomodação. A relação comercial, agência-cliente, no nosso estado, ainda se dá muito pelas relações pessoais. Né? Eu sinto muito isso. Como eu sou uma pessoa que eu não sou daqui, eu nunca tive relação com as famílias que são... Né? Então, assim, tudo que a gente conquistou aqui, conquistou por trabalho, conquistou por... Né? Eu me lembro quando a gente ganhou a licitação da Oi para atender Norte e Nordeste, que era uma batalha de anos da gente de defender o regionalismo de verbas, mas foi porque a gente encontrou na direção da Regional Norte e Nordeste, a gente conseguiu convencê-los dessa importância, né? Tem um diretor de marketing que entende a importância de ter um olhar próximo, de olhar do mercado local, do olhar da cultura local. Então, são conquistas, né? Eu acho que, na realidade, o mercado está aberto para todo mundo. Não existe reserva de mercado, morreu, está enterrado há muito tempo. Né? A gente tem que buscar realmente estratégias de conquista tão consistente quanto. Tá entendeu? Ao invés de ficar reclamando, levar minha conta. Entendeu? Eu realmente acho que tem isso. A gente teria que trabalhar melhor a cabeça desse empresariado. É a mesma coisa quando agências de fora acabam atendendo contas governamentais daqui. Sempre tem esse chororô. Eu odeio chororô. Eu acho que a gente realmente tem que ir para o enfrentamento. Quais você avalia como as melhores estratégias de comunicação de uma empresa para com seu público? O que não pode faltar? Eu tenho a convicção que o que não pode faltar hoje é verdade. Seja uma empresa de varejo, seja indústria, seja serviço, segmento que for. Se a empresa não tiver um propósito muito claro, definido e não cumprir esse propósito, ela não vai conquistar clientes, ela não vai conquistar seguidores. Ela vai ter clientes eventuais que não têm menor apego à marca, que nunca vão ter aquela marca como a preferida pela sua opção de compra. A gente sempre trabalha aqui o menor job, não é nem nas campanhas, o menor job aqui, a gente entende como a oportunidade da marca de conquistar um consumidor fiel. E isso é muito latente com os clientes que a gente trabalha. Se eu pegar hoje clientes que a gente tem de muito tempo, tipo Ibite, Unimed, o compromisso com o consumidor é muito forte dentro da cultura dessas empresas. Nós realmente todos, a agência e as empresas, nós buscamos ser melhores a cada dia para ser muito verdadeiro e honesto com a entrega que nós fizemos para os nossos consumidores. Isso serve tanto para o consumidor final, externo, quanto para o nosso colaborador interno. Isso é uma verdade na Unimed, isso é uma verdade na Ibite, isso é uma verdade para a grande maioria dos nossos clientes. A gente tem sempre essa preocupação. Então, o que não pode faltar é o compromisso verdadeiro. O cliente hoje percebe claramente quando existe ali só uma relação de troca comercial ou quando existe uma relação de compromisso comercial. Eu acho que isso é o que vai garantir longevidade a qualquer marca, é realmente esse senso de compromisso com o seu consumidor. A sociedade hoje está imersa no ambiente digital e nas novas mídias. Como a Acesso tem trabalhado as plataformas e estratégias digitais para o fortalecimento da marca e sua reputação? A gente sempre tem que olhar o contexto histórico para fazer uma análise real, né? A publicidade começou gerando envolvimento. Então a gente criava grandes campanhas que criavam envolvimento do consumidor com a marca e isso levava ao consumo. Não tem um histórico muito profundo de que as agências acompanhavam o faturamento dos seus clientes. Então, tu percebia que aquilo tinha tido um resultado legal porque o cliente voltava a investir. Hoje, a relação ela já é bem mais simbiótica.
não só pela cultura empresarial, tanto da agência quanto do empresário, quanto pela evolução tecnológica que nos permite hoje ter um ferramental absurdo de gestão de dados, né? Hoje, inclusive, eu já me preocupo com dados demais e análise de menos. Eu acho que todo mundo hoje está produzindo muita informação. Tem muita planilha, tem muito BI, tem muito... Mas o quão nós estamos sendo analíticos a partir desses dados. Aqui na agência hoje a gente já tem essa grande discussão. Ok, de que me adianta esse relatório de 30 páginas? Cadê meus insights a partir disso? Que devolutivas eu estou levando para o cliente a partir de todos esses dados que eu estou vendo? Então, assim, a gente chega a ter engenheiro de dados trabalhando na agência. A gente constrói BI. BI faz parte do nosso dia a dia. Mas hoje a gente está se cobrando muito um olhar analítico sobre dados. É melhor ter menos dados e mais geração de estratégias a partir dos dados. A gente precisa treinar esse olho. E eu sou muito feliz com o que a gente conseguiu avançar dentro da agência com todos os nossos colaboradores nessa cultura de buscar insights a partir dos dados, né? E aí a gente volta a falar de tendência, né? É primordial que todos nós estejamos entendendo a grande transformação da comunicação. É profunda. Ela é uma transformação que exige uma lavagem cerebral, exige mudar o mindset completamente, né? Se por um lado eu tenho a Big Data, por outro lado eu tenho que desenvolver a capacidade analítica, eu vou buscar automação, a comunicação, queira ou não, tem que deixar de pensar com a concepção artística e entender que nós vamos trabalhar a automação no processo criativo. Cada vez mais, eu tenho uma base de entregas, uma base de meios de mídia muito grande. Se antes eu entregava numa campanha um material para outdoor, para TV e para rádio, hoje, de mídias sociais, eu tenho uma infinidade. Impossível. As verbas que nós temos hoje não pagam a mão de obra para reproduzir essa infinidade de formatos. Se tu vai para o digital, a infinidade. Se tu tem um planejamento correto, tu quer buscar realmente impactos a partir de uma estratégia, tu vai ter que fazer adaptação de peças, de formato, de tempo, de uma série de... que é impossível tu ter uma estrutura de mão humana fazendo isso. Então, se tu perguntar qual é o desafio da comunicação hoje, é juntar um processo acelerado de transformação digital, de automação, com a Big Data e com o pensamento estratégico coordenando isso tudo. Tu vê que a comunicação sai muito da arte, né? Então, o olhar estratégico, a aliança disso com a automação, com a tecnologia, dando subsídio para o criativo. É um processo muito mais complexo, que envolve muitas etapas antes de chegar no criativo. Né? É como se eu tivesse que ter todo um arcabouço para depois chegar no criativo. E isso imputa custos. Né? E aí voltamos para a necessidade de visão de gestão. Né? Que realmente chega uma hora que eu recorro aos universitários sem menor problema. Né? Eu tenho que ter essa noção do todo e tenho que arrumar alguém que me ajude a organizar esse olhar, a precificar esse olhar. Então, assim, hoje a gente tem claramente todo cliente aqui dentro de casa, eu sei quanto me custa atender. Eu tenho a precificação dele calculada em cima do número de horas trabalhadas por cada colaborador que participa da equipe que atende aquele cliente. Né? Então... E já estamos nesse processo de discutir profundamente a tecnologia para a automação em comunicação, que vai além do digital. Onde o profissional de publicidade pode buscar as principais atualizações e de que forma ele pode estar sempre atualizado? Eu acho que essa é a grande base para entender toda a cadeia.
eu tenho que entender o que é o aspiracional das pessoas, eu tenho que entender o que as pessoas estão buscando, o que é valor para as pessoas, eu tenho que entender novas necessidades, novas formas de viver, novas composições familiares, é isso que nós temos que entender. Porque isso é o que vai me fazer ser assertivo na hora de vender, de comunicar para consumo. Né? Então, assim, eu acho fundamental que hoje se tenha essa natureza de conteúdo. Quem é o consumidor do hoje, do amanhã, do depois da manhã? Né? Quais são os novos nichos? Quem são as novas pessoas? Nós vamos ter desafios imensos, na minha visão. Aí é eu sendo mãe de nada dentro daquilo que eu leio, que eu acredito. Mas o nosso próximo grande desafio é o crescimento do minimalismo, da diminuição do consumo, nós seres humanos, por uma série de fatores, por renda, por clima, por conscientização, nós estamos consumindo menos. Mesmo em crise, aquela ideia babaca de que tu consome sem pensar, isso hoje em dia diminui cada vez mais. E as empresas vão precisar continuar faturando, a economia vai ter que continuar girando. Como é que a economia vai girar com o crescimento do minimalismo? O que nós vamos dar valor? O que vão ser nossos consumos de primeira necessidade? É a comida, mas é menos comida. É uma comida mais consciente, é uma comida que se bota menos fora, é uma produção doméstica de comida. Bastou uma pandemia, todo mundo começou a fazer pão. Entendeu? Então, assim, eu acho que é esse olhar que a gente tem que estar muito atento. E, para mim, tem uma dicotomia para resolver aí, que é a necessidade de girar a economia com uma crescente muito grande de uma tendência de redução de consumo.